Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao segundo trimestre de 2024 da lição dos adultos. O tema da revista: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista das lições desse segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. E a lição que iremos abordar é a lição de número 11, que tem a sua data para ser ministrada o dia 16 de junho de 2024. O tema da lição é a realidade bíblica do inferno. Texto áureo: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 41. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, também no capítulo 25, versículo 41 ao 46. Introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais acerca do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Ele ensinou mais acerca do inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina, veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina significa negar todo o cristianismo. Negar essa doutrina bíblica é negar o cristianismo. Queremos aqui afirmar que o inferno é real. Assim como o céu é real, o inferno também é real. Vamos agora adentrar os tópicos com os seus subtópicos e fazer um resumo bem claro, bem objetivo acerca do assunto a ser tratado. Primeiro tópico: o pensamento humano a respeito do inferno. Primeiro subtópico: filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. O que é uma mente cauterizada? Mente cauterizada refere-se a uma condição espiritual em que a pessoa se torna insensível ou até mesmo indiferente às coisas de Deus. São pessoas que estão com as costas viradas para o Senhor. As suas mentes estão insensíveis espiritualmente, estão longe de Deus, são amigos do mundo. A Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo se constituem em inimigos de Deus. Isso é o que diz a Bíblia na Epístola de Tiago. Agora observe bem: esses que têm a mente cauterizada negam as verdades que estão inseridas na palavra de Deus. E entre essas verdades está a realidade do inferno. Vejamos o que diz os filósofos humanistas acerca do inferno. Os filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Vamos aqui definir a palavra ética. E esta palavra nós podemos defini-la através do livro Valores Cristãos, que foi escrito pelo pastor Douglas Batista, que também é comentarista da Escola Bíblica Dominical. E o pastor Douglas Batista, ele define a palavra ética como sendo de origem do vocábulo grego ethos, que literalmente significa costumes ou hábitos. A ética, enquanto ciência, pode ser entendida como a parte da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotados por uma cultura. Foram os filósofos gregos que começaram a estudar esses fundamentos para então identificar uma pessoa como sendo boa ou má e também um ato como sendo bom ou mau. A partir desses fundamentos, alguém pode ser classificado como ético ou antiético. Ou seja,
Os filósofos humanistas, eles dizem que uma vez que alguém fale acerca do inferno, esse alguém está sendo antiético. Por quê? Porque esse ensinamento não cabe nos valores éticos modernos. Mas o que nós entendemos é que a Bíblia não é antiga e nem moderna. A Bíblia é eterna. Vamos ver o que diz os teólogos modernos e pós-modernos. Eles negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Meus amados irmãos, nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus. Ela é divina por quê? Ela é divina porque a mensagem vem diretamente de Deus. A mensagem vem da parte de Deus. Ela é verbal porque Deus soprou na mente dos autores bíblicos aquilo que deveria ser escrito. E o Espírito Santo os inspirou. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever a palavra de Deus sem que eles perdessem seus estilos, sem que eles perdessem as suas próprias personalidades. Agora, ela também é de inspiração plenária, ou seja, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Agora, os teólogos pós-modernos, teólogos modernos, eles tentam negar a inspiração plenária da Bíblia e agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Veja o que diz segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. A Bíblia é totalmente inspirada e não é a Bíblia que deve se adequar, se alinhar à humanidade, e sim a humanidade que deve se adequar à palavra de Deus. É isso que nós aprendemos através da palavra do Senhor. Veja bem, outros teólogos também dessa corrente moderna, do pós-modernismo, chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Isso é engodo, isso é falácia, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. O lugar de escolher onde vai passar a eternidade é aqui, enquanto você está em carne, porque após a linha da eternidade você não tem como escolher. Você não tem como voltar atrás da escolha que você fez aqui. Quem foi, não volta mais. E não tem como desfazer a escolha que fora feita aqui. Segundo subtópico, o ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Isso é um ensino falso. É errôneo. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que somente por meio de Jesus Cristo o homem alcançará a vida eterna. Jesus disse, está escrito em João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que aqueles que ouvem as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem aceita Jesus não entrará em condenação, viverá eternamente com Deus. Agora, é necessário reconhecer Jesus como Senhor, porque Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, conforme está escrito em João, no capítulo 14, versículo 6. Agora, observe bem, o que o universalismo prega, a mensagem central deles é de que todos somos filhos de Deus. E como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. É outra falácia, porque a Bíblia nos ensina que todos nós somos criaturas de Deus, mas para ser considerado filho de Deus
é necessário aceitar a Jesus Cristo como Senhor. Observe bem o que diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora veja o que diz o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Somente aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo é que são contados, que são considerados como filhos de Deus. Veja o que diz Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz assim: portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que pregar para a criatura? Para que a criatura, ao aceitar a Jesus, torne-se então filho de Deus. E aí, então ele passa a ser filho de Deus por adoção. Então, meus irmãos, nós entendemos que somente passará a eternidade com Deus aqueles que recebem a Jesus como Senhor. Então, este ensino universalista é um ensino errôneo. E ele diz que, como Deus é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Outra falácia: Deus é amor, sabemos disso, mas Deus também é justo e é santo, e a sua justiça faz com que ele exerça punição sobre aqueles que rejeitaram o seu Filho Jesus Cristo. Então, temos que estar refutando sempre este ensino errôneo do universalismo. Agora, vamos ao terceiro subtópico. Terceiro subtópico: o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude, a mentira que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. Observe que nós enfatizamos aqui intelectuais cristãos. São cristãos, mas estão com a mente cauterizada. E o que eles fazem? Eles transformam a verdade de Deus em mentira. Eles distorcem a palavra de Deus, introduzindo falsas doutrinas, trazendo embaraço para o corpo de Cristo. E, além disso, eles negam integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno. Eles negam que o inferno é real. Para eles, o inferno é algo fantasioso, é uma fantasia. Mas nós queremos aqui, mais uma vez, enfatizar que, assim como o céu é real, o inferno também é real. E irá para este lugar de tormento todos aqueles que estão em rebelião contra Deus. Estes não viverão eternamente com o Senhor. Agora, não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. O apóstolo Paulo diz que eles teriam a aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. O que significa isso? Pareceriam homens de Deus, homens compromissados com a palavra, homens tementes ao Senhor, mas negariam essa piedade, a eficácia da piedade. Como? Através dos seus frutos nós veríamos que se tratam de falsos ensinadores. A Bíblia diz que nós conheceremos a árvore pelos seus frutos. Através do conhecimento da palavra, nós podemos identificar o ensino falsificado e assim reconhecer o falso ensinador, aqueles que estão ensinando de maneira contrária à vontade de Deus. Agora, observe bem, a Bíblia ainda diz que esses homens resistiriam à verdade e apostatariam da fé e dariam ouvidos à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Estamos vivendo os tempos trabalhosos e estamos, sim, presenciando falsos ensinadores querendo introduzir falsas doutrinas na igreja do Senhor. Agora, como vencê-las? Vencemos através do conhecimento bíblico e assim não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Seremos bem-aventurados refutando
doutrinas contrárias à palavra de Deus. A Bíblia diz, no livro de Oséias, capítulo 4, 6, que o povo de Deus foi destruído. Oséias, sendo usado pelo Senhor, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, devemos conhecer a palavra de Deus para que não sejamos levados por ventos de doutrina. Segundo tópico, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Primeiro subtópico, no Antigo Testamento. Vamos agora, nesse segundo tópico, destacar os termos bíblicos que definem a palavra inferno, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, abre aspas, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova, fecha aspas. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para, abre aspas, morada dos mortos, lugar que não tem retorno, fecha aspas. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam, conforme está escrito no livro de Jó, capítulo 17, versículo 13, também no livro dos Salmos, Salmo 16, versículo 10, e no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar, conforme está escrito no livro de Salmos, Salmo 16, versículo 9 ao 11, Salmo 49, versículo 15, e os ímpios não seriam resgatados de lá, conforme está escrito no livro de Jó, capítulo 21, versículo 13, capítulo 24, versículo 19, também no livro de Salmos, Salmo 9, versículo 17 e Salmo 55, versículo 15. Agora, observe o que diz o pastor Osiel Gomes no seu livro, que é o livro de apoio às lições bíblicas desse trimestre. Ele diz assim quanto à definição bíblica do inferno. A definição que a Bíblia faz sobre a palavra inferno é vista tanto no Antigo como no Novo Testamento, sendo que no Antigo é definido como Sheol, ao passo que no Novo Testamento é Hades. Sheol refere-se ao mundo dos mortos. É compreendido como um lugar sombrio para onde todos os mortos vão. As pessoas que não eram redimidas quando da sua morte, sua parte imaterial ficaria no Sheol, estando ali até o momento da ressurreição final do seu corpo no final do milênio. Na verdade, o Sheol é o lugar de trevas, onde estão os mortos que não foram redimidos. Esse é o Sheol. De modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Vamos agora ao segundo subtópico, onde vamos observar que essa doutrina acerca do destino eterno das pessoas após a morte é bem mais clara. Segundo subtópico, no Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. São elas: Hades, que traduz a hebraica Sheol, Tártaro e Geena. A palavra Hades, como já falamos aqui, que é a tradução da palavra hebraica Sheol, tem o mesmo significado desta palavra hebraica. Ela significa lugar de castigo, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 23, também no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 15, e no capítulo 16, versículo 23. E eu gostaria de convidar o irmão para abrir a sua Bíblia neste capítulo, no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e vamos ler do versículo 19 até o versículo 23, para introduzirmos aquilo que nós precisamos estar falando logo em seguida. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então podemos observar que antes da ressurreição de Cristo, todos, tanto os injustos quanto os justos, desciam ao Seol, ao Hades.
e ali havia uma separação. Havia um lugar para os injustos e um lugar para os justos, chamado Seio de Abraão. E entre esses dois lugares havia um abismo intransponível, de forma que ninguém podia passar de um lugar para o outro. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque vamos falar agora, abrir um parênteses aqui, para falar acerca do destino dos mortos antes da ressurreição de Jesus e depois da ressurreição de Jesus. Como se encontram os mortos ímpios e os mortos justos? Qual é a situação? Vamos ver isso através da leitura do livro Calendário da Profecia, que foi escrito pelo saudoso pastor e professor, pastor Antônio Gilberto, um homem de Deus que deixou um grande legado. E ele escreve aqui no seu livro, acerca do estado intermediário dos mortos, algo muito interessante que precisamos destacar. Primeiro, vamos ver qual era o estado dos mortos, justos e injustos, antes da ressurreição de Jesus. A palavra Seol, no Antigo Testamento, equivale em sentido a Hades, no Novo Testamento. Difere na forma, porque a primeira é hebraica e a segunda grega. Elas designam o lugar para onde, nos tempos do Antigo Testamento, iam todos após a morte, justos e injustos, havendo, no entanto, nessa região dos mortos, uma divisão para os justos e outra para os injustos, separadas por um abismo intransponível. Todos estavam ali plenamente conscientes. O lugar dos justos era de felicidade, prazer e segurança. Era chamado Seio de Abraão e paraíso. Já o lugar dos ímpios era e é medonho, ignífero, cheio de dores e sofrimentos, estando todos ali plenamente conscientes. Esse negócio de sono da alma é falácia, é antibíblico. Não caia nessa não, meu irmão. Isso não está nas Escrituras. Portanto, antes da vinda de Jesus a este mundo, todos desciam ao Seol, justos e injustos, havendo uma separação intransponível entre as duas divisões ali existentes. Agora vamos ver a situação depois da ressurreição de Jesus. Jesus, antes de morrer por nós, prometeu aos seus que as portas do Hades não prevalecerão contra ela, a igreja, conforme está escrito em Mateus capítulo 16, 18. Isto mostra que os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais desceriam ao Hades, isto é, a divisão reservada ali para os justos. O texto em apreço indica futuridade e em relação à ocasião em que foi proferido por Jesus. A mudança ocorreu entre a morte e ressurreição do Senhor, pois ele disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso, conforme está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 43. Paulo diz a respeito do assunto: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Entende-se, pois, que Jesus, ao ressuscitar, levou para o céu os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão, conforme prometera em Mateus capítulo 16, versículo 18. O apóstolo Paulo foi ao paraíso, que já estava no terceiro céu, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Portanto, o paraíso está lá, em cima, na imediata presença de Deus. Os crentes que agora dormem no Senhor, preste atenção, estão no céu, pois o paraíso está agora ali, como um dos resultados da obra redentora do Senhor, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. No momento do arrebatamento da igreja, seus espíritos virão com Jesus, unir-se-ão aos seus corpos ressurretos e subirão com Cristo já glorificado, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Comparando Filipenses capítulo 1, versículo 23 com 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, vê-se que o paraíso situa-se agora no céu. Quem parte daqui salvo fica com Cristo, conforme está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ora, Cristo está assentado à destra de Deus, conforme está escrito
em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Vamos agora falar acerca da palavra tártaro, que traz a ideia de um abismo mais profundo, que é a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras, mas os anjos caídos estão presos neste lugar, conforme está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, e depois o irmão pode fazer a leitura deste versículo. Agora, a palavra Geena, que significa castigo eterno, aparece 12 vezes no Novo Testamento. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, conforme está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 33. Eu quero ler para os irmãos, Mateus 23, 33, diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Agora, Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Geena significa o inferno propriamente dito. Veja a diferença de Geena para Sheol. Sheol é lugar de castigo. Geena significa castigo eterno. Agora, no momento, os ímpios estão no Sheol, aguardando o momento em que eles ressuscitarão para a condenação, o que acontecerá no final do milênio, quando terá então o julgamento do trono branco, do grande trono branco, e eles serão julgados e lançados no Geena, que é o castigo eterno. É neste lugar que o anticristo e o falso profeta serão lançados 1000 anos antes de Satanás, quando o Senhor Jesus virá com a sua igreja no final da grande tribulação para dar liberdade a Israel, para poder salvar, livrar Israel das mãos do anticristo. E então, neste momento, o anticristo e o falso profeta serão lançados no Geena, no castigo eterno. E após 1000 anos, no final do milênio, também Satanás será lançado no Geena. E após este momento, será lançado também após o grande julgamento do trono branco, conforme está escrito em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, diz que a morte e o inferno também foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E também aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Esses são os ímpios que hoje aguardam no Hades, no Sheol, aguardam no lugar de castigo o momento em que ressuscitarão para serem condenados e lançados no Geena. Este Geena, que é o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia relata em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Observe que aqui agora estamos falando do inferno propriamente dito, o Geena. Terceiro tópico, a doutrina bíblica do inferno. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de inferno. À luz do Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 25, versículo 41, o inferno é um lugar real. Já falamos que o inferno não é uma fantasia, o inferno não é uma ficção, nem mesmo uma falácia. O inferno é real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra ele. É verdade, Deus jamais faria o inferno para o homem, que é a sua imagem e semelhança, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando a Trindade se reúne e diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus,
capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, que é o diabo, conforme está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Quando o homem rejeita a Deus e a sua palavra, despreza a Deus e sua palavra, escolhendo servir a Satanás, ele também será sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Então, meu irmão, se você está fora do caminho, volte-se para Deus. Não despreze a palavra do Senhor. Não despreze o Senhor Jesus Cristo, que é o maior presente de Deus para a humanidade. E tenha então escape para a sua vida. Não despreze a palavra. Volte-se para Deus e viva eternamente com Ele na glória. Só depende de você, a escolha é sua. Segundo subtópico, o que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, conforme está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 28, no capítulo 23, 33, em Marcos capítulo 9, versículo 43, e no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 12, versículo 5. É descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Por isso, irmãos, não podemos tirar de nossas mensagens, de nossa pregação, a realidade do inferno, porque Jesus falou sobre este tema e ele, como é nosso maior exemplo, nós também devemos falar sobre esta realidade. De acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios, conforme está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então, o que ensina a doutrina? Ensina que todos aqueles que rejeitarem a Jesus como Senhor, que rejeitarem o dom gratuito de Deus, o maior presente de Deus para a humanidade, todos esses que virarem as costas para o Senhor, que não derem crédito ao sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário, todos esses perecerão e passarão a eternidade na presença do diabo e seus demônios. Mais uma vez vamos falar, é uma escolha do homem. É isso que ensina a doutrina sobre a realidade do inferno, que aqueles que rejeitarem a Jesus passarão a eternidade longe de Deus. Portanto, é melhor, enquanto há tempo, aceitar a Jesus como Senhor, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e permanecer firme na trajetória rumo ao céu. Porque se nós escolhermos aqui nesta vida ficarmos longe de Jesus, não darmos créditos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então o homem passará a eternidade na presença do diabo. Terceiro subtópico, o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Vamos ver agora algumas expressões que definem o inferno. Primeiro, fogo inextinguível, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 12, também no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 43 e 48. Fornalha acesa, conforme está escrito em Mateus, capítulo 13, versículo 42 e 50. Trevas, conforme está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 12, também no capítulo 22, versículo 13. Fogo eterno, lago de fogo, conforme está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, e também no capítulo 20, versículos 10, 14 e 15. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram dos seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande
trono branco. Todos os que se rebelaram contra Deus e não se arrependeram dos seus pecados serão lançados no Gueena, que é o lago de fogo e enxofre. Contudo, precisamos observar algo muito importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Olha bem o que está dizendo aqui o comentarista pastor Osiel Gomes. Ele está afirmando aqui o que a Bíblia afirma, que o homem, quando ele vive deliberadamente contra Deus, quando ele vive virando as costas para o Senhor, desprezando a palavra de Deus, desprezando o próprio Deus e desprezando o seu Filho unigênito que ele enviou para que o homem pudesse ter vida eterna com Deus, esse homem é que se lança no inferno. Este homem é que promove, como fruto de sua escolha, a sua ida para o inferno. Então, meu irmão, é isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus ensina de forma bem clara e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Está escrito em Mateus capítulo 25, 46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna, conforme está escrito em João capítulo 5, versículo 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem ele é uma escolha pessoal. É o homem que escolhe onde quer passar a eternidade. Conclusão: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para nossas vidas. E por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Uma vez entendendo a realidade do inferno, precisamos valorizar essa tão grande salvação. Glória a Deus por ter enviado o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Através de Cristo, nós somos salvos. Ao aceitar a Jesus, estamos livres da condenação eterna e viveremos para sempre com o Senhor. Valorize a sua salvação. Permaneça firme na sua caminhada rumo ao céu, nessa trajetória rumo ao céu, a Canaã celestial. Permaneça firme e agradeça a Deus por essa tão grande salvação, pois Ele te amou muito. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos valorizar esta salvação que só se dá por meio do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, glória a Deus, que nós tivemos a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus e aceitá-lo como nosso Salvador. E assim temos a garantia de passarmos a eternidade juntamente com Ele na glória. Você que ainda não aceitou Jesus, tenha este privilégio também de passar a eternidade ao lado de Jesus. Mas a escolha tem que ser feita aqui. É aqui que você escolhe onde você quer passar a eternidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Assista os vídeos anteriores, pois um vídeo vai linkando no outro, dando o entendimento das lições seguintes. Que Deus possa continuar estendendo as mãos sobre a sua vida e sobre a sua família.